compartilhar com vocês isso. A Miriam fez a cirurgia há pouco tempo agora, né? Tirando o aparelhinho interno. E ela mandou a foto. Mandou dois lados da cabeça. Dos dois lados, né? Mandou a foto pra gente, toda enfaixada. Eu estava no meio do texto do combate. Eu disse, meu Deus do céu, o que que houve, Miriam? Aí ela disse, foi uma cirurgia, tal, tal. Ah, tá bom. Quer que a gente reze por você, por alguma intenção especial? Vocês sabem que a Miriam Rios viveu 12 anos com Roberto Carlos, né? E ela queria casar na igreja e tudo, mas acabou vivendo sem ser casada na igreja. E isso no período antes da conversão, o que aconteceu? Ela escreveu assim, irmão, ela estava contando para a gente que é muito amiga do primeiro filho do Roberto Carlos, e a diferença era de 10 anos só de idade, eram muito próximos, muito íntimos, e ela disse assim na mensagem, irmão, reze pelo Dudu, que chama, é? É porque o apelido dele é Roberto Carlos Braga II, e é Roberto Carlos Braga II, mas ele se apelidou de Dudu, Dudu Braga. Pronto, Dudu. E ela pediu que rezasse pelo Roberto Carlos e pelo Dudu Braga. E a gente rezou e tudo, né? Gente, que alegria quando eu vi a notícia, a gente estava conversando isso agora. Pouco tempo depois, a gente viu o Roberto Carlos que quase não sai, né? Ele tem ficado mais fechado, mais isolado. Ele saiu para poder honrar o seu filho, que depois de 18 anos, olha só, ela viveu com o Roberto antes, sem estar casada. Hoje ela tem consciência dessa questão da graça de Deus e pediu que a gente rezasse, ela rezando direto por ele. Pouco tempo depois, não sei se foi 1 dia, 2 dias, a gente vê a notícia que o Roberto saiu para ir para o casamento do filho na igreja. Ele decidiu casar na igreja, voltar para a graça de Deus. E o Roberto Carlos foi lá junto, teve a cerimônia, o casamento. Agora, há poucos dias, não sei se 3 dias, né? Pouquíssimo tempo, a gente teve a notícia do falecimento do Dudu, né? Do filho do Roberto Carlos. Gente, você tem noção do milagre? Ele morreu na graça de Deus. Ele morreu depois de ter confessado, depois de ter comungado, depois de ter casado na igreja. E ela falava dessa proximidade deles, dessa amizade. Nós que temos a noção da vida espiritual, da salvação das almas, claro que o Senhor pode dar a graça de uma pessoa se arrepender na hora da morte, mas o purgatório é muito maior e corre o risco de perder a salvação. E ele se confessou, comungou, como essa história que ela contou do filho dela, partiu bem preparado. Isso foi um grande milagre, mas assim, ainda tem outros milagres para a gente conversar. Não dá tempo da gente falar de tudo, mas isso tudo que a gente partilhou hoje, primeira parte, testemunho Miriam Rios. Irmão, eu queria só deixar esclarecer que nesse dia, quando nós conversamos, eu disse assim, eu queria que vocês rezassem pela salvação da alma do Roberto e do Dudu. Verdade. E, em seguida, ele casou e morreu. E eu estava naquela semana que ele estava hospitalizado, falando com a esposa dele, a Valesca, ele não está bem, reza daí, Miriam, reza daqui. Eu rezei, aí eu falei assim, Valesca, eu acho que quer que eu vá até o hospital rezar? Não deu mais tempo. Eu já tinha morrido. Então, ficou assim, uma coisa assim, eu faço isso, uma coisa assim, eu estou fazendo a minha parte. E fiquei muito feliz de ter pedido para que você tenha me perguntado quais eram as minhas intenções. Eu estou mais feliz ainda de ter respondido pela salvação do Roberto, do Dudu e dos meus filhos.